Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Dezembro Laranja, efeito selfie e queda de cabelo. Como o brasileiro tem lidado com tudo isso? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a doutora Natália Venturelli, dermatologista. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda. Oi, Roberta, obrigada. Tudo certo. Para começar, Feliz Natal! Como é que foi a noite de Natal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, foi um ótimo Natal. Só a família mesmo, né? Foi um ano diferente esse. É isso aí. Vamos começar a falar um pouquinho, doutora, sobre Dezembro Laranja. O que é o mês Dezembro Laranja? Então, o Dezembro Laranja, a gente comemora e faz a prevenção do câncer de pele. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia que começou em 2014, então já tem 7 anos de campanha. E este ano eles estão frisando, falar sobre a importância de explicar para as crianças a importância de se cuidar do sol, de não se expor exageradamente, né? Que esse hábito que comece na infância, né? E se firme na idade adulta. Então, a campanha vai frisar muito crianças explicando como se proteger, adolescentes, e a parte de prevenção que antes era feita nos hospitais e era feito de forma gratuita, esse ano vai ser feito por via remota, por causa da pandemia, né? Como tudo tem sido feito, né? Desde então, a gente tem muito essa questão do online muito forte, inclusive na medicina, né, doutora? Isso, as coisas estão mudando, né, por causa da pandemia, né? Mas a parte do Dezembro Laranja, a campanha do câncer de pele, a gente está falando do câncer mais prevalente, o tumor, né, mais prevalente aí no Brasil é 180 mil casos ano. Então, às vezes a gente não dá tanta importância, mas é muito importante e a importância de se prevenir e a importância de fazer um diagnóstico precoce, né? Porque aí a gente tem uma chance de cura muito grande, viu, Roberta? Agora a gente estava falando sobre essa exposição exagerada ao sol, doutora, assim, depois de quanto tempo uma pessoa que nunca cuidou a vida inteira se expôs ao sol, né, em horários inadequados, ela pode desenvolver o câncer de pele. Isso pode acontecer depois de quanto tempo dessa prática corriqueira? Olha, Roberta, se a pessoa se expôs ao sol desde a infância, de maneira inadequada, de forma exagerada, o câncer pode aparecer em qualquer momento, né? Eu tenho pacientes em torno de 30, 40 anos com câncer de pele. O que a gente vai vendo é que se foi uma exposição crônica, então ele tomou sol desde a infância, essa exposição solar é acumulativa. Então, ao longo dos anos, vão se somando essas exposições, esses exageros, essas queimaduras solares e podem aparecer outras lesões a longo prazo. Então, tem pacientes que se exporam muito e tem a pele toda fotolesada, que a gente fala, que são as lesões de pele pelo sol. Toda essa área, principalmente o rosto, os braços, o colo, ele é mais predisposto a ter alguns tipos de câncer de pele. E essa pessoa vai aparecendo, às vezes, mais de uma lesão, né? Aparece a primeira e depois toda essa área aí tem um risco de ter outras lesões de câncer de pele. Então, doutora, como identificar que uma lesão que apareça possa ser um indício de câncer de pele? O câncer de pele ele pode aparecer de diversas maneiras, tá? Ele pode ser uma pinta nova, né? Uma lesãozinha nova aparecendo com uma pinta. Ele pode ser uma pápulazinha, né? Um aumento de pele avermelhado, mais brilhante. Pode ser uma mancha ou uma ferida que não cicatriza. Então, ele vai ser identificado de diversas maneiras. A gente orienta sempre o paciente que ele pode fazer um autoexame em casa. Esse autoexame é olhar todas as lesões que ele tem, às vezes pedir para algum familiar que possa ajudá-lo, né? E observar 5 coisas, né? A assimetria dessas lesões, então se elas são diferentes, a borda, o B de borda, se a borda é irregular, o C de cor, se essa lesão tem múltiplas cores, a gente também tem que se preocupar. O D, o diâmetro, lesões maiores que 6 milímetros também exige que a gente um pouquinho mais de atenção. E E de evolução, que é quando essa pinta começa a mudar de forma, ou ela aumenta de tamanho, ou ela inflama, fica vermelha. Então, é uma regra que a gente chama de ABCDE. Isso é feito em casa, mas a gente recomenda que o paciente venha no consultório dermatológico pelo menos uma vez ao ano,
para que seja feito um exame mais detalhado de cada lesão, que é feito com um aparelhinho que a gente chama de dermatoscopia. E é o dermatoscópio, né? E vai fazer dermatoscopia de todas as lesões. O mais grave é quando a gente tem um paciente, por exemplo, que tem história familiar de câncer de pele, e esse paciente é muito clarinho, muito branquinho, também ele precisa de uma cautela maior, exige que o médico fique mais atento com esse tipo de paciente. E quando tem história de parente de primeiro grau de melanoma, ele tem que fazer também uma dermatoscopia digital, um outro aparelho, né? E fazer todos os anos para que a gente identifique precocemente uma lesão de câncer de pele. E isso a partir de que idade, doutora? Se for identificado na família um caso de câncer de pele, o filho ou o parente mais próximo tem que fazer isso a partir de que idade? Quando a gente tem história de melanoma, a gente fala que a partir da idade próxima a que o parente teve o melanoma. Se foi muito novo o melanoma, a gente vai começar já a fazer o exame clínico desse paciente desde muito novo. O exame de consultório dermatológico, ele vai desde a infância até a idade adulta. A criança tem menos risco de câncer de pele, mas também é possível uma criança ter câncer de pele. Então, o ideal é que a gente vá uma vez ao ano, avalie todas as lesões, as pintinhas, né, dessa paciente e acompanhe ao longo da vida. Agora, tem crianças que já nascem com muitas pintinhas. A quantidade de pintas no corpo indica alguma coisa, algum risco ou não? Sim, múltiplas pintas, existe uma síndrome de múltiplos nevos, né? Que quando a pessoa tem muitas pintas, ela aumenta a chance de melanoma. Mais de 50 pintas na infância e mais de 100 pintas no adulto, a gente já identifica essa síndrome e a gente precisa avaliar quais dessas pintas precisam ser retiradas. E aí a gente pode também fazer o exame mais detalhado dessas pacientes. Ela tem sim um risco aumentado de melanoma. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre Dezembro Laranja. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, Dezembro Laranja, efeito selfie e queda de cabelo. Como o brasileiro tem lidado com tudo isso? E a gente está conversando com a dermatologista, a doutora Natália Venturelli. Doutora, a gente está falando sobre a questão do Dezembro Laranja. Ainda a gente falou sobre a questão de pais ou mães com câncer de pele, que a gente precisa ter esse cuidado, então, com os filhos. Fatores genéticos, então, eles podem ajudar a desenvolver a doença? É um fator importante? Sim, a gente sempre vai falar em fator genético e fator ambiental. Então, o fator genético é muito importante e o fator ambiental vão ser alguns critérios. Então, a gente tem de fator ambiental exposição exagerada, queimaduras solares, história familiar, né, que entra o fator genético, e também múltiplas pintas, como você tinha falado. Os pacientes também que tomam alguma medicação imunossupressora também tem um risco aumentado de câncer de pele. E nesses fatores genéticos, quando a gente fala de um tipo que é o melanoma, quando o paciente tem uma doença avançada de melanoma, a gente consegue identificar a mutação genética e tratar de uma maneira mais alvo, mais específica para aquele subtipo de melanoma. E aí a gente consegue aumentar aí a sobrevida, o paciente consegue viver melhor e tratar de uma forma mais adequada. Tipos de câncer de pele, existe mais de um tipo, então? Existe mais de um tipo, então a gente vai falar principalmente em 3 tipos. O mais comum é o carcinoma basocelular, ele é geralmente uma bolinha vermelhinha, uma lesão que não cicatriza, às vezes até parece uma acnezinha. É uma lesãozinha que normalmente a paciente não dá valor, sabe? Acha que não é nada. E ele é mais comum nas regiões que estão expostas cronicamente, aqueles pacientes que se exporam a vida inteira têm mais chance. Ele é o mais frequente, 70%, mas ele também é o mais curável. Então, é muito fácil a cura. O que vai acontecer é que se a gente não trata imediatamente esse tipo, ela pode ficar com várias cicatrizes. Tem o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais frequente, em torno de 20%, e normalmente ele é uma verruga. E o terceiro tipo, que é o melanoma, é o mais agressivo, porém é o menos frequente, em torno de 3%. E a gente precisa identificar essa lesão rapidamente, né, e indicar logo um tratamento. Câncer de pele, doutora, mata? Câncer de pele do tipo melanoma, sim, mata, né, tem letalidade. Agora, os outros tipos normalmente não levam à morte, tá?
Normalmente, o melanoma pode ter metástase, né, para outros órgãos, por isso que ele é mais grave. E no caso do carcinoma basocelular, é uma invasão do local. A lesão vai aumentando e invadindo a região que a lesão está. Se a gente for pensar, então, no que fazer, qual seria a maior dica em relação à prevenção, a gente está falando de filtro solar, o maior aliado? Eu acho que o filtro solar é super importante. A gente, às vezes, não dá o crédito nem a importância que precisa ser dado. Então, a gente precisa de um filtro solar, no mínimo 30. A gente precisa aprender a passar filtro solar até dentro de casa. Pela janela, a gente recebe 50% de radiação. A gente precisa, além de passar o filtro de uma maneira adequada, a gente passa pouquinho, sai correndo, né? A gente precisa de pelo menos uma colher de chá para o rosto, ou aplicar 2 vezes no rosto, e no corpo 3 colheres de sopa, para a gente conseguir estar bem protegido. Mas muitas vezes não só o protetor solar, a gente precisa aumentar essa fotoproteção, procurar lugar com sombra, né? A barraca, por exemplo, quando ela é de lona e de algodão, ela protege até 50% da radiação, mas quando ela é de nylon, ela protege só 5%. Então, na de nylon, você não está nem na sombra, né? Uhum. E procurar essas roupas com fotoproteção, chapéu, óculos, né? Não esquecer de proteger essas áreas. Doutora, eu queria falar agora sobre um outro assunto também muito importante nesse momento que a gente está vivendo, que é a questão da Covid com queda de cabelo. É verdade, então, que a Covid pode gerar? Um dos sintomas seria a queda de cabelo? A queda de cabelo está sendo relatada aí após o Covid, uma queda de cabelo mais intensa, isso tem acontecido sim, é reflexo da infecção viral por Covid. Existe um estudo na comunidade europeia se é efeito do vírus ou pelas medicações, mas o que a gente sabe é que é um eflúvio telógeno, é esse o nome, tá, Roberta? Ele vai acontecer 3 meses depois do Covid, então você tem o Covid e 3 meses depois eu tenho um aumento de queda. Tem chegado pacientes, às vezes, muito assustados, porque é uma queda muito intensa, mas é uma queda que vai durar pouco tempo e que não é definitiva, esse cabelo vai voltar a crescer. Ou seja, o que fazer então quando começar essa queda intensa de cabelos? Essa queda, ela pode ser, nesse caso, provocada por Covid, mas igual a que a mulher tem no pós-parto, que a gente tem quando a gente tem alguma deficiência de vitamina. Ela tem uma duração aí de 3 meses e depois ela tende a melhorar. Se não melhora, a gente precisa fazer exame, investigar melhor essa queda de cabelo. Para recomendação em casa, às vezes a gente acha que lavar o cabelo é ruim, mas na verdade a gente deve lavar todos os dias quando a gente está com um pouco de queda, para que a gente retire esses cabelos que já iam cair. Porque quando eu tenho o estresse do Covid, né, eu tive a doença, o meu cabelo, o meu corpo entende, né, passa os cabelos que estavam em fase de crescimento para a fase de queda. Então, se eu lavar todos os dias, eu já tiro esse cabelo que já ia cair e acelero a recuperação do fio. Alguma coisa para fazer com esse couro cabeludo para dar uma ativada no crescimento dos demais fios? Existem tratamentos que a gente pode intensificar durante o período de queda, né? Desde loções capilares, shampoo para o cabelo, investigar se tem alguma deficiência vitamínica que a gente possa indicar para esse paciente. Eu não recomendo tomar vitamina por conta própria, nem essas vitaminas que a gente vê no mercado. Normalmente isso não pode ser para todo mundo, né? Cada paciente vai ter uma indicação. Mas as loções capilares para queda de cabelo são bem indicadas, a gente pode formular para cada paciente e tratar essa queda de cabelo de uma forma mais rápida. Doutora, a gente sabe que não existe uma resposta assertiva ainda, porque é realmente tudo muito novo quando a gente fala sobre a Covid-19. Agora, o que tem se falado muito entre a população é que existem alguns efeitos pós-pandemia, depois que a pessoa teve a Covid, pós-doença, né? Depois que ela teve a Covid, que são acentuados por algumas deficiêncies que ela já tinha antes. Então, por exemplo, algumas pessoas que tinham histórico de herpes ocular, é uma coisa que fica recorrente. Quem às vezes tem algum problema de coluna fica com dor por muito tempo. A gente pode estar falando nessa queda de cabelo em relação a pessoas que já tinham problema de calvície?
Se a pessoa já tem um problema de queda, ele vai ser acentuado pelo processo do Covid, né? Então, a gente já teve um ano de muito estresse que também acelera a queda de cabelo. No caso do herpes, tanto ocular quanto labial, também aumentou, porque a gente teve, às vezes, o Covid provocou uma queda de imunidade nessa paciente. Então, algumas doenças que a gente chama de oportunistas, né, que aparecem mais quando a nossa imunidade está baixa, podem aparecer. No caso da queda do cabelo, eu explico assim para as pacientes: olha, seu corpo é muito inteligente. Quando qualquer coisa acontece, por exemplo, eu tenho uma inflamação, eu tenho uma infecção, eu tenho alguma doença, meu corpo entende que o cabelo não é importante, ele vai levar nutrientes e todo o esforço para curar a doença. E aí ele não leva nutrientes suficiente para esse cabelo, e aí esse cabelo que estava crescendo passa para a fase de queda e ele vai cair. Quando a doença vai embora, esse cabelo volta a crescer, e a mesma coisa com essas outras doenças como o herpes, né? Ele vai aparecer porque a imunidade está baixa, mas depois a imunidade melhorando, a gente tem melhora dos sintomas e da doença. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre efeito selfie. Não sai daí, é um minutinho. A gente volta já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, dezembro laranja, efeito selfie e queda de cabelo. E sobre isso a gente está conversando com a dermatologista, a doutora Natália Venturelli. Doutora, já falamos sobre Covid, sobre o dezembro laranja. Vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito selfie. O que é esse efeito selfie? Por causa das fotos, as pessoas estão achando mais defeitos em si mesmas? Então, Roberto, hoje a nossa exposição na mídia social é muito grande, né? E a gente, às vezes, os filtros e tudo isso que envolve a rede social acaba distorcendo a nossa imagem de realidade. O efeito selfie ele foi estudado porque quando a gente usa a câmera frontal do celular, ela é uma lente wide, que é aquela lente que causa aumento. E aí a gente tem um aumento, né, de até 30% do nariz. Então a gente tem uma imagem distorcida na selfie. E isso chegou a aumentar em 55% a procura por cirurgias de nariz, porque querem parecer melhor na foto do selfie, né? Então é que isso ponto que tem chegamos, acontecido. Hein? Além desse efeito, esses nomes, né, ficaram muito populares. Então, esse efeito selfie, que é a distorção feita pela imagem da foto de selfie, que é tirada a menos de 30 centímetros do rosto, principalmente quando a gente fica no centro da foto, vai ter esse aumento aí da região nasal, vai exaltar aí as assimetrias da paciente. E isso leva a paciente a achar que ela realmente tem um defeito, que ela realmente precisa de ajuda. E eu acabo sentindo isso no consultório. Às vezes ela vem com uma queixa que não é real. E tá tudo, né? E ela mostra a foto dela, do selfie, né? Aí o médico precisa tirar uma outra foto e mostrar a realidade, né? Muitas vezes o médico tem essa função, né, doutora? De trazer para o paciente a realidade. Sim, até onde esses procedimentos são possíveis, o que é real, a gente está muito em contato com o virtual, com fotos mexidas, né? Eles chamam também de dismorfismo Snapchat ou Kim Kardashian. Então, a gente está o tempo inteiro vendo fotos que são irreais, né? Que não são a realidade, fotos com filtro. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é real, né? O que é possível, o que a gente pode tornar belo e o que não é possível e o que não é real, né? A gente tem que trazer esse paciente para a realidade, também identificar esse problema psiquiátrico que às vezes acontece, dessa obsessão por modificações e tratar até onde é possível, até onde é ético, né? Uhum. Não exagerar aí na busca pela beleza. Ok. Doutora Natália Venturelli, muito obrigada pelas suas informações. Um excelente Natal para você. Obrigada, Roberta. Excelente Natal para todo mundo. Um abraço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Um Feliz Natal. Até mais.